Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Saúdo-vos com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor nos deu mais uma palavra neste dia de hoje, a qual se encontra, aleluia, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, e versículo 38 até o versículo 40, que tem o tema Jesus censura os escribas. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Quem eram os escribas, os fariseus, os saduqueus? Eram religiosos da época, que somente se escondiam atrás de vestes sacerdotais, de vestes caras, de vestes que somente os líderes religiosos podiam usar. Aquelas vestes tinha uma denominada veste para os sacerdotes, para os fariseus, que só eles podiam vestir. Era uma cópia daquilo que Deus deixou ordenado para Arão. Deus deu uma ordem a Moisés: faz uma veste, faz a estola, faz um cinturão, faz, aleluia, faz uma roupa diferenciada. E esta roupa tu vestirás Arão, o sumo sacerdote. Aleluia. Faz outra roupa semelhante e vestirás os filhos de Arão. Mas onde eu quero chegar? Eles, por ter essa veste, era como se fosse uma farda de empresa. Onde eles chegavam com aquela veste específica, o povo sabia: este é um fariseu, só por causa da veste. Aleluia. As vestes até estavam em certo ponto correto, eram vestes compridas, mas eles só era veste por fora. Por dentro, como Jesus falou, eram sepulcros caiados, fediam por dentro, porque eles vestiam essas vestes de fariseus, que era como se fosse uma farda de empresa, como eu já vos falei. Todo mundo conhecia um fariseu pelas suas vestes, mas eles matavam, eles adulteravam, eles roubavam da casa do Senhor, eles faziam tudo aquilo que era errado. Mas quando vestia aquela veste, de religioso, para eles ali estava tudo certo. E também gostavam de saudações nas praças, gostavam de se aparecer nas praças, Queriam pregar bonito, a disputa. É o que fazem hoje os teólogos, Com todo respeito. Eu respeito todos eles que estudou, cada um tem a escolha de estudar ou não. Mas é o que fazem eles. São fariseus disfarçados. Mas um teólogo, se ele se arrepender, um fariseu, se ele se arrepender, ele pode ser salvo. Como Nicodemos, eu creio que foi. Qualquer pessoa que se arrepender, ela pode ser o que for. Jesus é fiel e poderoso para salvar. Mas os teólogos de hoje fazem isso. Estudam para disputar, para ver quem fala mais bonito, para falar na praça, para pegar o microfone e falar bonito, para ter uma boa forma de falar. É o que Jesus falou. E dizendo
E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Guardai-vos, não sejam como eles. Jesus disse: faça tudo o que os escribas, que os fariseus ensinam. Faça tudo o que eles ensinam, mas não pratique o que eles praticam. Então eles vestiam a veste correta, eles ensinavam corretamente, mas não praticavam nada daquilo que ensinavam. Não praticava a palavra do Senhor. Gostava de saudação nas praças. Isso quer dizer que gostava de se aparecer. Uma pessoa que gosta de falar em público, que ama falar em público, ela gosta de se aparecer. Aleluia. Assim era os fariseus, os escribas da época. Assim eram eles. É porque a gente, quando vamos falar em público, a gente fica trêmulo, a gente fica nervoso, e eles gostavam de chamar a glória para si, de se aparecer. Então Jesus disse: afastai-vos desse tipo de pessoa. Não sejais como eles, não. Façam o que eles ensinam, mas não pratiquem o que eles praticam. E gostam também das primeiras cadeiras nas sinagogas. Sempre vai haver as pessoas que gostam das primeiras cadeiras para se aparecer, para querer ser mais importante do que os outros. Naquela época também já existia, que gosta de falar em público, que gosta de se aparecer. Aleluia. E dos primeiros assentos nas ceias. Sempre queriam ser os melhores, os fariseus, os escribas. Eles diziam: o jejum, a oração do fariseu e do publicano. Jesus disse que o fariseu orou: Senhor, muito obrigado, eu te glorifico, eu te dou graça, porque eu não sou como este aí, que não jejua. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho. Eu te agradeço por isso, Senhor, por eu ser assim. Já o publicano ora: Senhor, eu sou um pobre, miserável, pecador, não sou nem digno de levantar os meus olhos e olhar na tua direção. E Jesus disse que a oração do segundo que orou, do publicano, foi ouvida, mas a oração do fariseu não foi ouvida, porque o fariseu se exaltou. E a Bíblia diz que todo aquele que se exalta, o Senhor humilha, e todo aquele que se humilha, o Senhor exalta. Aleluia. Então os escribas gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias. Sempre gostavam de se aparecer e disputar lugar. Por isso que eu citei aqui os teólogos, porque eles gostam de disputar. Eu prego mais bonito, eu sou mais usado, eu tenho uma oratória melhor, eu tenho uma exegese melhor, eu tenho uma teologia melhor, eu sou bacharel nisso, eu sou aquilo. E Jesus fica onde? Tudo é eu, e Jesus fica onde? Você não é nada, o teólogo não é nada, quem é alguma coisa aqui é Jesus. Como João Batista disse, que ele cresça, que eu diminua. Se estiver sendo o contrário, está tudo errado. Hoje está o contrário, os pregadores querem se aparecer e querem diminuir Jesus. Não é assim. Jesus disse que o espírito do anticristo está pelo mundo e já se levantaram e estão se levantando muitos anticristos, aqueles que querem abater e abaixar o nome de Jesus para que o nome deles seja glorificado. E isso é ser anticristo. O Senhor não aceita isso, é abominação aos olhos do Senhor e aos olhos do Deus Pai. Que devoram as casas das viúvas, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Eles iam lá na casa das viúvas, ia pegando tudo que tinha praticamente, e demorava, dizendo que estava orando, e ficava ali o tempo todo na casa das viúvas. Mas fazer o dever, que era ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, isso ele não fazia. Não fazia, tanto que Jesus conta a parábola do bom samaritano, que havia ali um homem caído e foi assaltado pelos salteadores, pelos ladrões, ele foi roubado. Passou o sacerdote, passou de largo, nem deu atenção para o homem, deixou o homem lá caído. Passou o levita, fez a mesma coisa, passou de largo, deixou o homem lá caído. Mas passou o samaritano, que nem religioso era, que nem judeu era, praticamente, né? Porque em Samaria havia uma mistura de judeus com assírios, com outras nações. Ninguém sabia se aquele samaritano era judeu ou não. Mas Samaria fazia parte de Israel, como aquele que até hoje faz.
mas havia uma mistura de nações ali. Mas era um povo que era rejeitado por Israel, um povo que Israel não tinha nem contato, e foi deste povo que chegou um homem ali que ajudou aquele homem que estava caído. Pagou as despesas dele, colocou ele no seu jumento, levou. E ainda disse para o hospedeiro, né? Se tiver ainda mais alguma despesa, pode anotar aí que eu pago. Ele fez o papel dos religiosos que deviam fazer, que era ajudar o próximo. Eles não ajudaram, deixaram de por eles o homem tinha morrido lá de por eles. Mas o bom samaritano fez o papel deles, fez o papel que Cristo quer que a gente faça. Aleluia. Estes receberão mais grave condenação. Olha o que Jesus disse, estes. Aqui Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos, dizendo, guardai-vos dos escribas, que gostam dessas coisas, que praticam essas coisas. Jesus disse, estes receberão mais grave condenação. O castigo deles, a condenação deles vão ser pior. Desses que fingem ser um verdadeiro cristão, mas não é. Desses que se escondem atrás de uma teologia, desses que estão em cima dos altares com a vida cheia de pecado, a condenação vai ser pior. Jesus que está dizendo. Aleluia. Aleluia. Jesus falou, ai de ti, Jerezinho, ai de ti, Israel. Os sinais que foram feitos em Edom e em Sidom, os sinais que foram feitos aqui, os sinais que foram feitos aqui em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, se fossem feitos em Edom e em Sidom, todos eles teriam se arrependido, mas vocês viram os milagres e as maravilhas que eu fiz e não se arrependeram, então o juízo de vocês naquele dia vai ser pior. Jesus falou. Porque, Jesus falou assim, se o sinal não foi em Sidom e Edom, em Tiro e em Sidom, se os sinais que foram feitos em Israel fossem feitos em Tiro e em Sidom, que são outros países, eles teriam se arrependido, assim como Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. Jesus falou isso, assim como a rainha de Sabá saiu de lá para ouvir a sabedoria de Salomão. Eles teriam se arrependido. Mas vocês viram milagre, viram maravilha, viram tudo e não se arrependeram, então a condenação de vocês vai ser pior. E eis aqui quem é maior do que Salomão e quem é maior do que Jonas, que pregou para eles. E vocês não dão crédito para mim. Eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Jonas e maior do que Jonas, Jesus falou. Aleluia. Então, o Senhor diz para a gente não ser como o fariseu, porque os fariseus e os escribas vão receber uma condenação pior do que os outros. Aqueles que são só religiosos, que é só aparência por fora. Aleluia. Que se esconde atrás de uma teologia, que só é crente dentro da igreja, fora da igreja se comporta totalmente diferente. Aleluia. Que dentro de casa não tem conduta de servo. Esses terão uma condenação pior, um castigo pior, um juízo pior do que as outras pessoas. Então guarde essa palavra com muito temor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.